Por mais que a gente possa falar isso sobre muitos dos livros de poesia, mas este é um livro para ser degustado, apreciado, não lido de uma capa a outra de uma só vez. Sabe esses poemas curtos, muito comuns no Instagram e no Twitter, mais desconstruídos, que são bem a cara das redes sociais? Eles devem muito ao autor do livro, ou melhor, dos livros de hoje. O que temos para hoje são X e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, mais propriamente no quadro Resenha. Toda primeira quarta-feira de cada mês nós estaremos aqui apresentando comentários inéditos para você. No entanto, como o dia 6 agora é a nossa data magna aqui em Pernambuco, né, o feriado mais importante, o aniversário da Revolução Pernambucana, eu decidi reviver um quadro aqui que nós já fizemos em 2018, que é os 5 autores pernambucanos. Como este ano é o centenário de 1922, é um ano que nós vamos estar nos dedicando bastante ao modernismo, nós começaremos não apenas um livro, mas uma antologia de um dos poetas pernambucanos mais importantes do nosso estado, a literatura nacional como um todo. O teórico Alfredo Bossi, no seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, destaca que existiram 3 autores importantíssimos para a semana de 22. Foram eles o Oswald e o Mário de Andrade, né, os seus principais pensadores na área da poesia, o Manuel Bandeira. E eu não sei você, mas para mim, quando eu penso na maioria dos poemas mais representativos do nosso modernismo, eles foram escritos por Manuel Bandeira. Então, por isso que este quadro vai ser iniciado com esse autor, até num cenário especial, bem pernambucano mesmo, coração do nosso agreste. Como eu falei no início, esse é um livro para ser degustado, por ser uma poesia que rende muito dentro da nossa cabeça, especialmente por se tratar de uma antologia. Essa obra possui cerca de 10 títulos do Manuel Bandeira e de diferentes etapas da sua vida. Mesmo para você que não quer estudar a teoria da literatura, que não entende nada sobre fazer poético, escrita literária, ainda assim é muito perceptível ver a diferença, as propostas diferentes de poesia que cada um desses livros apresenta. Por mais que Estrela da Vida Inteira apresente diversas temáticas, diversas propostas, diversas inovações, eu acredito que poderíamos sintetizar em 3 pontos. Tanto esses grupos de livros se encaixariam, quanto poemas distintos em cada um deles também seriam englobados nessa ideia. O primeiro deles é que Estrela de uma Vida Inteira causa riso. O Manuel Bandeira, ele tem uma poesia muito engraçada, tanto no sentido satírico, quanto no sentido de comédia mesmo, de gerar humor, sem que necessariamente ele esteja fazendo uma crítica ou esteja sendo ácido, ironizando, satirizando algo. É uma poesia que nos traz conforto, ainda que pensando naquela época a sua forma fosse muito inovadora, divergente do que se produzia até então, mas o sentimento de humor, de alegria, ele é perpassado por vários momentos, vários destes livros. O segundo ponto é que sim, o Manuel Bandeira é bem ácido, ele satiriza e ironiza bastante a poesia que veio antes dele, especialmente os parnasianos. Ele vai brincar muito com a forma, criando poemas novos, criando estruturas novas ou até, versos livres, mas sempre ridicularizando, trazendo um comentário ácido, às vezes até bem incisivo, criticando aqueles que tratavam da arte pela arte naquela forma, que tinha a sua proposta, tinha a sua valorização, mas que para o Manuel Bandeira não fazia mais sentido, e que algumas delas, mesmo no período em que estavam em vigência, para ele também não fazia sentido algum. Engraçado é que o Alfredo Bossi, também no História Concisa da Literatura Brasileira, vai dizer que de todos os nomes ali da semana de 22, o Manuel Bandeira era um pouquinho mais tradicionalista. Há divergência de como interpretar isso, se é na questão da forma ou se é no aspecto dos temas, no que necessariamente ele não explica muito bem isso, mas ele tem essa crítica até para explicar por que Sapos não é recitado pelo Manuel Bandeira, porque ele não esteve ali presente, por algumas divergências que ele possuía frente à semana de 22. Por mais que todo o grupo dos modernistas de 1922 fossem distintos, fossem de áreas distintas, tivessem pensamentos distintos, o Manuel Bandeira é um ponto fora da curva bem significativo nesse cenário, especialmente naquilo que vai se tratar de poesia. E o terceiro ponto importante a ser destacado da obra do Manuel Bandeira é que, por mais que ele não seja um dos idealizadores, muitos desses seus livros caminham para a proposta, ou caminham com a proposta da antropofagia. Mais do que simplesmente uma estética, uma renovação, uma proposta
proposta para aquele momento, a antropofagia ela acaba sendo colocada ali na semana de 22 também, quase como o Peter Gay vai falar do modernismo, né? Como um espírito de um tempo que envolvia parte daqueles artistas. O que é mais vivo da antropofagia dentro do Manuel Bandeira é a ideia do jogo entre o central e o periférico, trazendo, no caso, as suas temáticas, aquilo que é periférico, aquilo que é do cotidiano, aquilo que é banal, para ser consagrado por essa nova forma poética. Enquanto que os temas tradicionais poéticos, eles não estarão presentes, ou se estão, serão apresentados com uma forma totalmente nova. Acho que Manuel Bandeira é um desses poetas que deixa mais clara essa ideia de que fundo e forma, estrutura e tema não são antagonistas, mesmo que seja algo artificial, seja algo produzido, mimetizado. Quando um é alterado, o outro também recebe algumas mudanças. Ou pelo menos a visão sobre o outro é distorcida, ou ampliada, ou afetada de alguma forma. Como nós temos toda a sua obra poética nesse livro, poemas famosos, tanto pela sua repercussão, mas especialmente pela sua importância, como Os Sapos, que nós mencionamos aqui semana passada, Trem de Ferro, que é o café com pão, café com pão, café com pão, Poética, Pneumotórax, Vou-me embora pra Passárgada, O Último Poema, um dos meus favoritos, poema tirado de uma notícia de jornal, entre vários outros, estarão presentes. Eu citei aqui alguns dos mais importantes que vêm na minha cabeça agora no momento, mas existem outros. Me diz aqui embaixo qual é o seu poema favorito do Manuel Bandeira. Essa edição da Nova Fronteira não traz prefácios ou textos teóricos que auxiliem, ampliem um pouco mais a perspectiva sobre o livro. Por mais que eu sinta falta disso enquanto uma pessoa que investiga, que trabalha com literatura, por outro lado, traz uma experiência muito importante também, que é se envolver com o livro pelo livro, né? Ler, ter contato com a literatura pelo que ela é, ter acesso à arte antes do conhecimento da teoria, né? Ser tocado pela arte, especialmente por se tratar dessa antologia, porque ele vai fazendo todo o percurso, do início ao fim, por nós mesmos, sem o auxílio de um teórico, que são importantes sim, mas durante a leitura, nós vamos construindo a nossa leitura, vamos percebendo os temas recorrentes, as formas que ele mais gosta de se utilizar, ou de tratar desse ou daquele assunto, de como ele inova este ou aquele aspecto dentro da estrutura, dentro da fonética, dentro do ritmo das suas poesias. Estrela da Vida Inteira é dividida em 11 partes. Nós poderíamos dizer que 10 delas são livros e a última não é especificamente um livro. Coletâneas do Manuel Bandeira, escritas desde 1917 até 1945. A Cinza das Horas, Carnaval, Ritmo do Soluto, Libertinagem, Estrela da Manhã e Estrela da Tarde, Lira dos 50 anos, Belo Belo, Opus 10. O meu favorito, Mafuado Malungo, eu acredito que de todos os 10 é o que mais tem a presença de Pernambuco, né, dentro dessa poética, tanto em fundo quanto em forma. E o final, Poemas Traduzidos, que é uma coletânea de diversos poemas de outros poetas que foram traduzidos pelo Manuel Bandeira. O que foi muito significativo durante a leitura, estar ao final, não simplesmente porque não é necessariamente a criação do Bandeira, então fica por último, mas nós vamos entendendo, tendo acesso à biblioteca do Bandeira, de certa forma, claramente ele leu outros diversos nomes, diversos títulos que ele não traduziu, mas vendo essas obras traduzidas por ele, dá para se entender muito das referências do que é colocado antes nos seus livros anteriormente e compreender esse mundo literário que influenciou sobre ele, que o constituía tanto quanto pessoa como quanto poeta. De modo geral, vendo todos os 10 livros e as traduções no final, é muito perceptível a metalinguagem, o metapoético dentro de Estrela da Vida Inteira. Nós temos essa ideia, né, de que ele estudava, que ele dissecava outros autores, mas como muito dessas obras elas estão falando do fazer poético, do literário, o que é um traço sim muito forte do modernismo, repensar a literatura, a forma de se criar, de produzir literatura, de recepcioná-la, de viver, de senti-la, que provoca esse riso que eu falei no início, não simplesmente no sentido de humor, mas nesse estado de graça que a literatura nos provoca. Às vezes que nós temos acesso a essas reflexões metaficcionais, nós vamos sendo afetados e impactados
pelos poemas, pelas obras, e estão falando sobre também poesia, sobre literatura, fica muito mais evidente a importância e o impacto que ela tem no cotidiano, na nossa vida. O cotidiano, que é um ponto muito importante na poética do Bandeira. Ele vai falar sobre a poesia do cotidiano, ele vai ser um dos poetas mais irreverentes do seu tempo, e isso fica muito claro na forma e nas temáticas dos seus poemas. Ele trabalha essa linguagem coloquial, essa liberdade criadora. Os seus versos livres são um exemplo disso. Ele consegue criar imagens como alguns poetas não conseguem. Alguns poemas que me tocaram particularmente foram alguns sobre a cidade ou pontos específicos do Recife, que ele vai trabalhar essa imagem, mas sempre com uma interiorização assim brutal. Alguns ele vai tratar do Rio de Janeiro, trazendo o comparativo entre Recife e Rio de Janeiro e Pernambuco. Nos leva a ver a letra, o poder da palavra e da criação de imagens através da palavra em todos os detalhes e mínimos momentos do nosso dia a dia. O Manuel Bandeira ele vai tratar de assuntos sérios, satíricos, engraçados, graciosos, promover esse riso, promover preocupação, reflexão em outros momentos, sempre destacando como cada momento da nossa vida é uma estrelinha, que a literatura, a arte, ela vem para trazer mais brilho, para intensificar o brilho de cada uma dessas estrelas. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é um breve comentário sobre essa antologia de um dos poetas mais importantes da nossa literatura. É mais para incentivar você a ter esse contato com a obra em si, com a arte, com os poemas em si, do que necessariamente trazer aqui um comentário complexo literário sobre a obra. Nós poderíamos até, inclusive, me conta aqui embaixo se você gostaria de ver por aqui resenhas específicas para alguns ou para cada um desses livros que o Manuel Bandeira escreveu. Se você já leu algum deles, me diz aqui embaixo. Na próxima semana, a gente se encontra aqui para falar sobre um livro muito especial nos 5 minutos. E na outra quarta-feira, de hoje a 15, eu venho para conversar com você sobre mais um autor pernambucano, mas que, sim, também será uma obra sobre poesia. Sexta-feira a gente se encontra para conversar através do vlog. E na segunda-feira, nós continuamos a nossa jornada de leitura conjunta do Grande Sertão Veredas. Nós estamos nas últimas páginas, o último mês de leitura. Nos vemos durante a semana lá no Instagram. Enquanto isso, possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além das manhãs de vento.